Olá, você de casa. No programa de hoje, nós vamos falar de transtorno bipolar. Nós vamos conversar com o Dr. André Lucarelli, psiquiatra. Ele também é experiente na área de urgência e emergência. E vamos conversar no Papo Saudável de hoje. Vamos lá? Quem está aqui do meu lado é o Dr. André Lucarelli, psiquiatra. Ele formou na Faculdade de Ciências Médicas em Juiz de Fora. Nós vamos conversar sobre o transtorno bipolar. Antes de mais nada, doutor, eu gostaria de agradecer de ter aceitado o meu convite, tá? Que não é fácil. E para você estar aqui disponível aqui para esclarecer sobre o pessoal de casa, sobre esse tema que é tão importante, né, e sério, né, é o transtorno bipolar. Esse transtorno bipolar, ele é uma doença mental, uma doença física, como que é? Primeiramente, Renato, eu que agradeço o convite, fiquei lisonjeado de ser convidado para vir aqui hoje. E assim, o transtorno bipolar é uma doença mental, a base dela é orgânica, a expressão da doença, como que ela vai se apresentar, são sintomas mentais. Mas a doença, hoje em dia, a gente já sabe que ela tem base genética, ela tem base ambiental, e a doença vem mesmo de algo, de alguma lesão, de alguma alteração no cérebro. Não é tanto quanto se pensava antigamente, que seria algo puramente mental, que seria influenciado somente pelos meios externos, e hoje a gente sabe que não, que tem influência genética, a influência dos pais, isso é muito importante, e aquilo que a pessoa passa durante a vida. Assim como tem né, as doenças físicas, né, do corpo, né, e a gente, às vezes as pessoas não têm essa percepção, mas tem muitas doenças mentais também, né, e o transtorno bipolar é uma delas, né? Sim, isso não é o mais importante, ao meu ver. Uhum. Então, assim, para a pessoa de casa entender, então vamos começar desde o início, né, que no caso, né, de uma maneira mais simples possível. O que é o transtorno bipolar? Sim, como o nome já dá uma ideia, o transtorno bipolar vem da ideia de ter dois polos. É uma doença que, na verdade, ela já é muito mais antiga. Hoje em dia está mais em voga porque a saúde mental está sendo mais falada. O preconceito vem sendo perdido, isso é muito importante. Mas é uma doença que a gente já tem descrição dela na época de, vamos dizer assim, não se sabe muito bem, mas por volta de 100 anos antes de Cristo já se conhecia uma doença em que a pessoa teria períodos de aumento de energia, às vezes felicidade, às vezes irritabilidade, e períodos mais depressivos. Assim, e como o nome diz, bipolar vem de dois polos. Seria aquela pessoa que ela oscila entre o polo positivo ou o polo maníaco, às vezes. A pessoa num estado de muita energia, diminuição da necessidade de sono, às vezes euforia, sensação de alegria demais, e o polo depressivo, que é justamente o que a gente conhece como depressão. A tristeza, a falta de energia. Então, através desse transtorno bipolar, ela pode levar à depressão, pode desenvolver a depressão? Ou? Na verdade, a depressão ela faz parte do transtorno bipolar. Então, é o que torna o diagnóstico da doença, às vezes, tão desafiador, porque teoricamente, não tem diferença entre o transtorno bipolar, a depressão do transtorno bipolar e a depressão pura, propriamente dita. Os sintomas são muito parecidos, a gente tem alguns indícios, a gente chama de red flags, que seriam sintomas mais característicos, alguns indícios de que aquela depressão, na verdade, é bipolar, e não a depressão única, pura, porque o tratamento é muito diferente. Então, assim, o paciente que chega lá e diagnostica a depressão, aí cabe então a investigar se tem um transtorno bipolar. Sempre. Isso, eu diria que é a parte mais importante da consulta, porque é trabalhoso, a gente tem até que suspeitar de diagnósticos muito rápidos, porque você tem que investigar a vida da pessoa, momentos passados, características familiares que levam a crer que o transtorno é bipolar e não puramente depressivo. Por quê? O tratamento para transtorno depressivo, na pessoa que é bipolar, na maioria das vezes ele vai levar a prejuízo. Você acha que está ajudando na depressão e, na verdade, a pessoa está ficando pior, cada vez pior. Sim.
E com o passar dos anos, né, parece que a cada ano que passa, a vida, o mundo vai ficando mais doido, vai ficando mais difícil, e parece que, né, assim, eu penso também os jovens também, né, tem muito assim, diagnosticado pessoas jovens aí, de idade assim, abaixo de 25, 30 anos. Sim, a ideia, na verdade, é que o transtorno bipolar, ele já vai dar a primeira cara dele logo na infância. A gente tem momentos da vida, picos, em que o transtorno ele aparece mais, é mais diagnosticado. Hoje em dia, por volta dos 20 anos de idade, em que o transtorno bipolar aparece mesmo, em média, mas a gente consegue diagnosticar. É muito mais difícil na infância, porque fica difícil você definir o que é normal da criança, o que é patológico, porque às vezes uma criança mais nova, ter atitudes impulsivas, fazer coisas sem pensar, é uma coisa normal da criança. Às vezes uma criança com 12 anos, não, ela já tem que ter um pouco de noção do que ela está fazendo. Sim. Então, o diagnóstico ele é mutável, a depender da idade da criança, do momento da vida dela. Entendi. E essa doença, assim, ela pode vir, assim, desde a gestação, ou ela pode desencadear nesse período aí de idade, 12 anos, ou a criança já pode nascer com essa tendência, ou não? Isso... Assim, a verdade é que hoje em dia a gente ainda carece de muito estudo para entender a origem do transtorno bipolar. Isso é a verdade. Mas a gente já sabe, já foram identificados diversos genes que contribuem, só que esses genes vão contribuir. Não quer dizer que você tendo esses genes, você vai apresentar a doença. É uma doença que ela, na verdade, como a maioria das doenças, ela tem influência tanto genética, o que você vai herdar dos seus pais, e influência ambiental. Eu posso dizer como influências ambientais, a sua qualidade de vida mesmo. Passar por traumas na infância, já se sabe que é algo que predispõe ao aparecimento do transtorno bipolar, conflitos dentro de casa, abuso sexual, uma vida menos saudável mesmo, o sono, sim, qualidade do sono desregulada, uso de drogas. Entendi. E aí, assim, então isso aí são os fatores que podem, né, os fatores externos aí, a questão, né, do trauma na infância, isso tudo, então, pode estar, sim, aumenta, né, desenvolvendo, aumenta a chance. E é muito importante, assim, nós somos seres humanos e frágeis, né? Tanto na doença física como na doença mental. Às vezes uma pessoa que você ama fala uma coisa que te ofende, né? Eu acho que isso, dependendo, né, do amadurecimento mental da pessoa, ela pode trazer, né, esse transtorno aí bipolar, ou pode também a pessoa saber lidar com certas ofensas, né, e bola para frente, né? Isso depende muito da pessoa também, né? Isso é muito particular. Tem pessoas que a gente diz que são, sim, mais resilientes, aguentam mais o tranco. Sim. Tem pessoas que, tanto geneticamente, pela fragilidade, às vezes, genética herdada, a pessoa já teria mais probabilidade de apresentar, seria uma pessoa que nos mínimos estímulos poderia sentir mais do que uma pessoa. A gente conhece, sempre tem pessoas que são mais fortes, pessoas mais frágeis mesmo. Sim, né, às vezes você deve ter alguém da família aí, né, que tem que você tem que ter um certo cuidado, né, de tratar ou de falar, né, que são pessoas, às vezes são pessoas boas, né, boas, e que pode machucar. Às vezes ela não manifesta assim, visivelmente para a gente, mas às vezes por dentro ela deve estar sofrendo, né? E isso é uma coisa muito importante, né? Que palavras, né, mal usadas, ofensas, né? O tal do bullying, né? A pessoa cresce, né? Tem pessoas que levam, né? Tem crianças, adolescentes que levam na boa, mas tem outras que vai acumulando aquela coisa, né? Aquela angústia. Então é muito importante isso, né? O doutor André aqui está frisando para nós, né? E como que é feito o diagnóstico assim? Como que, né, a ciência faz o diagnóstico, né, do transtorno bipolar? A gente tem hoje, a gente chama de DSM, é um manual de diagnóstico das doenças mentais.
E nesse manual existem critérios. A gente tem esses critérios de diagnóstico, mas a psiquiatria, como a própria mente, não é assim algo que você consegue colocar em livro. Tem um pouco da subjetividade de cada pessoa, do profissional. Às vezes um profissional vai enxergar uma coisa que outro profissional não enxerga. Mas a gente tem sim os critérios. No transtorno bipolar, a gente tem vários tipos de transtorno bipolar. Inclusive é uma discussão grande hoje em dia. Tem-se a discussão sobre o espectro bipolar, que em vez de definir a pessoa entre blocos, como o transtorno bipolar tipo 1, vou te falar mais, e transtorno bipolar tipo 2, tem-se ideia hoje em dia do espectro. Seria a pessoa, ela não estaria encaixada naquele bloco de sintomas ou naquele bloco. Um espectro mesmo, como se fala hoje em espectro autista, que você poderia diversificar muito mais o diagnóstico. Seria algo mais subjetivo, a depender da pessoa, do que ela passou durante a vida dela, porque a gente sabe que nenhuma mente é igual. Mas a gente tem sim os critérios. Por exemplo, para o transtorno bipolar tipo 1, seria o transtorno bipolar que apresenta mania. Mania é um estado eufórico de extremo aumento de energia. E assim, mania, geralmente a pessoa, quando ela é diagnosticada com transtorno bipolar, é no estado de mania, porque é facilmente percebido pelos familiares, por profissionais de saúde, porque é um estado que foge muito do normal. A pessoa aumenta muito a energia, ela tem uma diminuição da necessidade, pode ter diminuição da necessidade de sono, é diferente de insônia. Insônia, né, a pessoa não consegue dormir, ou quando dorme acorda cansada, a diminuição da necessidade é diferente. É aquela pessoa que vai dormir 3 horas de sono, dorme 3 da manhã, acorda às 6, mas acorda cheia de energia, consegue desenvolver durante o dia. E a gente, na verdade, tem vários critérios. Não sei se cabe falar sobre todos eles aqui. Tá. Que é uma coisa assim, bem assim, é até difícil, né? Mas assim, o que eu acho importante dizer é que, às vezes, na população, no modo geral, tem essa ideia de que a palavra bipolar ficou uma palavra mais chula mesmo. Falar que assim, eu sou um pouco bipolar, minha mãe é bipolar, minha namorada, ou meu pai é bipolar. Porque tem essa ideia de que o bipolar é a pessoa que ela oscila muito rápido, vamos dizer. Meu pai acorda extremamente nervoso, não posso falar nada com ele, que ele já briga comigo, mas na hora do almoço ele já está perfeitamente bem, feliz. De noite ele já está mais ansioso, isso não é transtorno bipolar. O transtorno bipolar é uma oscilação mais constante, como a gente chama de transtorno afetivo bipolar ou transtorno do humor. O humor é algo mais constante. Essas oscilações durante o dia são alterações de afeto, alterações emocionais, é coisa mais fugaz. Sim. E no transtorno bipolar não, é algo mais constante. Como assim? É a pessoa que ela fica às vezes um período de 1 mês muito agitado, muito aumento de energia, criação de novos planos. Assim, no transtorno bipolar tipo 1 é facilmente percebido por quê? A pessoa então esse transtorno bipolar que você está falando, ele, em um dia só, ele não oscila. Oscila. Mas o humor oscila, isso é normal de todo mundo. A gente acorda assim, cansado e nervoso, mas não é isso que define ele. O que define ele é essa constância dos sintomas e mais graves, com prejuízo. Por exemplo, frequentemente, né, durante vários dias e está constantemente assim. Exatamente. Isso faz parte dos critérios diagnósticos. Por exemplo, transtorno bipolar tipo 1, a pessoa tem que ter pelo menos 7 dias de sintomas de aumento de energia, que são todos esses sintomas: gasto compulsivo, aumento da libido, diminuição da necessidade de sono, grandiosidade, se achar poderoso, se achar se achar muito forte. É muito importante mesmo, né? Assim, a gente está ouvindo, né, essas informações, porque às vezes você deve ter identificado alguém aí que você conhece, né? Mas é igual ele falou, né? Tem que ser uma coisa constante. E a pessoa, como que é? Ela tem que querer o tratamento. Sempre esse vai ser o diagnóstico da psiquiatria em geral. O querer o tratamento, querer parar de Porque não adianta, assim, por exemplo, né, alguém da família, tudo, ficar forçando e tal, tem que vir da pessoa, né? É importante, o apoio familiar é uma das partes mais importantes, não só na transtorno bipolar, não só em todos os transtornos psiquiátricos, como em toda a medicina. O apoio familiar é uma parte muito importante. Mas a pessoa querer melhorar, querer usar, porque as medicações realmente têm medicações com muitos efeitos colaterais. E a pessoa, ela consegue perceber isso? A pessoa que está sofrendo esse transtorno, ela consegue perceber ou não? É sempre a pessoa que está ao redor
família? São os dois, na verdade. O familiar tem um papel muito importante. A pessoa no estado depressivo, no polo depressivo do transtorno bipolar, facilmente, ela consegue perceber que ela está triste, que ela não consegue fazer as atividades diárias, que ela perdeu o prazer, perdeu o interesse em fazer coisas que gosta. Eu gostava de jogar bola, de assistir filmes, e hoje não quero fazer nada. No polo depressivo, a pessoa normalmente consegue se identificar. No polo maníaco, não. Por quê? É um polo em que, algumas das vezes, a pessoa vai estar se sentindo muito bem. Como que você diz que a pessoa está doente se ela está se sentindo bem? Se ela está se sentindo com muita energia, se ela consegue trabalhar, às vezes chega e fala assim, não, eu estou ótimo. Eu consegui virar à noite escrevendo o meu trabalho de conclusão de curso. Sim. E você definir uma pessoa que é produtiva como um transtorno, isso é muito difícil. E você falou que, né, assim, às vezes pode ter uma depressão aí também, e esse transtorno, quando é diagnosticado, ela pode também trazer outras doenças, desencadear outras doenças oportunas através do transtorno bipolar? Sim. O transtorno bipolar ele é muito bem marcado pela impulsividade. Seria a pessoa tomar as ações, tomar atitudes sem pensar corretamente, atitudes impulsivas e o descontrole geral na vida da pessoa. Então é muito comum a associação com doenças cardiovasculares, aumento da pressão, com a diabetes, com transtornos inflamatórios em gerais, transtornos, na verdade, causados pela qualidade de vida. Porque a pessoa com transtorno bipolar, normalmente uma pessoa impulsiva, pode não praticar exercício ou pode se envolver em atitudes de risco. Uma vida sedentária, né? Uma vida sedentária no momento depressivo. Ou uma vida muito agitada com o uso de drogas, já no polo maníaco ou no polo com aumento de energia. Então, a pessoa é marcada por inconstâncias e, às vezes, não preocupa com a própria saúde. Por isso, essas doenças que são muito relacionadas com a qualidade de vida aparecem normalmente junto com o transtorno bipolar. Igual assim, então é muito importante, né? A gente iniciou aqui a questão da doença física e doença mental, que uma pode levar a outra, né? Tanto a doença física, dependendo da doença, da gravidade, pode, né, levar a um quadro de depressão ou até, né, de transtorno. E tanto também a doença mental, né, a depressão ou transtorno bipolar, outras doenças mentais também pode acontecer de que o corpo pode responder também, né, assim, trazendo aí doenças também físicas, né? Sim. Na verdade, muito se pesquisa e tem se falado bastante, muito trabalho tem surgido quanto ao impacto da Covid na depressão e nos transtornos psiquiátricos em gerais. A gente nota um aumento na ansiedade, a gente nota um aumento em casos de depressão, mas ainda não se sabe correlacionar direito se a doença, a Covid, porque é uma doença inflamatória, todas as doenças inflamatórias podem predispor a transtornos psiquiátricos. Se a Covid pode levar ao quadro depressivo, a um quadro bipolar, ou se, na verdade, tudo aquilo que a gente passou, ficar recluso em casa, se essa situação de reclusão pode ter precipitado sintomas e transtornos psiquiátricos. Eu percebo, você citou aí, né, a pandemia, eu percebi algumas pessoas, eu até comentei, né, com os colegas de trabalho aqui, que algumas pessoas parece que ficou assim, entre aspas, sequelado mentalmente. Sim, tem pessoas que você vê na rua que ela tá de máscara até hoje, e a mídia também, veio a mídia, né, a questão política, e isso causou assim, né, um transtorno mental, né, mas é igual a gente falou anteriormente, alguns conseguem absorver isso melhor, né, e outros, né, fica um certo trauma, né, de tanto que foi falado que era só pandemia e casos, né, que aconteceram e que ficou impactado aí na mente, né, das pessoas. E tem pessoas que eu vejo na rua que parece que teve um certo trauma e tem um cuidado exagerado, né, e tem gente que usa máscara até hoje, né? Então, foi um assim, tempo muito conturbado, né? Muita incerteza. para todo mundo, né? Assim,
E só que tem uns que... Sim, a incerteza econômica, pessoas que perderam trabalho, pessoas que perderam familiares, então, entes um impacto queridos. muito grande na saúde mental. Sim, então assim, para esses eventos assim, né, igual o mundial, ou até epidemias, gera, né, um certo medo também, que era tudo novo, ninguém sabia como tratar, tal. Aos poucos, né, a ciência foi, né, estudando aí, e graças a Deus está controlado, né, já tem um tratamento, né, e diminuiu muito os casos, né, a pandemia já se foi, né. Então, assim, esses eventos assim também pode trazer o transtorno bipolar, uma depressão, um trauma que fica guardado ali na mente. Tudo que causa impacto, um choque muito grande na saúde mental pode precipitar o aparecimento. Não quer dizer que vá causar, mas pode precipitar, pode antecipar. Às vezes aquela pessoa apresentaria sintomas do transtorno bipolar aos 30 anos. Com os traumas que ela sofre, ela passa a apresentar aos 20, aos 18. Sim, e depois de adulto, lá para os 40 anos, se a pessoa nunca teve problema assim, mental, tudo, pode desencadear essa doença ou tem uma faixa etária assim? A gente tem a faixa etária mais comumente diagnosticada. Hoje, os estudos demonstram que por volta dos 20 anos é a idade média do diagnóstico do aparecimento do transtorno bipolar, mas o transtorno bipolar, em tese, pode ser diagnosticado em qualquer fase da vida. Algumas fases têm menos prevalência, outras fases mais. Mas basicamente em qualquer momento da vida da pessoa. A pessoa que é hereditária, né? Vamos falar, a mulher, ela... A mulher... Desculpa. Isso dá um problema. Sim. Não, assim, vamos supor, a mulher que tem esse diagnóstico de transtorno bipolar. O homem também tem... o transtorno bipolar não tem sexo, ela tanto na mulher quanto no homem também pode apresentar. Sim, as estatísticas demonstram basicamente a mesma probabilidade da doença, tanto no homem quanto na mulher. E a mulher, quando tem esse diagnóstico, ela fica grávida. Isso aí pode passar pro feto, pro filho, crescer com essa probabilidade de ter essa doença ou não tem nada a ver? Tanto a mulher, os genes da mulher, quando grávida, quanto os genes do homem, têm influência nesse papel. As estatísticas demonstram que quando um parente de primeiro grau tem o transtorno bipolar, a pessoa apresenta 10 vezes mais chance de apresentar esse transtorno, aproximadamente 10 vezes, cerca de 9%. Mas pode também acontecer de que não apresenta, né? A grande maioria, na verdade. Uhum. A prevalência, seria o número de pessoas na população geral com transtorno bipolar, oscila muito. Vai depender dos critérios diagnósticos, depende do país, depende de várias coisas. Mas a média, vamos dizer, mundial, gira em torno de 1%. O último estudo brasileiro, em torno de 1,5%. Então, assim, o que isso quer dizer? A cada 100 pessoas, em tese, uma pessoa teria transtorno bipolar. Quando você tem um parente, quando o paciente, a pessoa tem um parente de primeiro grau com o diagnóstico de transtorno bipolar, essa chance aumenta para 9%, ou seja, 9 vezes aproximadamente, 10 vezes. Mas mesmo assim, a chance é bem menor da pessoa não apresentar. Você tem aí uma influência ambiental muito importante. Então, a pessoa que tem aquele risco, mas leva uma vida saudável, não se expõe a situações de risco, uso de drogas, uso de álcool, ela tem uma chance bem menor de apresentar a doença. Tem algum meio que previne nessa doença ou não? A doença vem... Assim, prevenir 100% a gente pode dizer que não. A gente tem medidas que também se encaixam, na verdade, em diversas outras doenças, que eu já falei algumas vezes, da qualidade de vida, sono regular, evitar isso de perder noites de sono, esse comportamento de, na verdade, ter o seu ciclo circadiano, os seus hábitos todos regulados. Evitar o uso de drogas, alimentação saudável, evitar o uso de álcool. A alimentação, ela também, né, é muito importante, né? Até sobre dietas no transtorno bipolar, que auxiliariam no controle dos sintomas. Muito interessante. E os fatores, assim, igual você acabou de falar, né? A alimentação, tem outros fatores de risco. A má alimentação, né? O uso de drogas, né? Sim. E isso tudo pode, então, estar, né, dando uma chance maior aí para adquirir a doença, né?
vamos dizer assim, para a doença aparecer. Em tese seria algo dormente, você não adquiriria, você apresentaria ou não a doença. E aí no caso assim, a pessoa está diagnosticada. Não, diagnosticada, vamos dizer, a pessoa está com sintomas, né, de uma possível transtorno bipolar. A quem procurar, como fazer, né? Até para a família também, às vezes tem alguém na família que tem esses sintomas aí que você mencionou, e a quem procurar, o que a gente tem que fazer, como que é? Vamos dizer assim, um cenário perfeito, procurar o psiquiatra, sempre, mas a gente sabe que nem sempre é assim, que nem sempre tudo é preto no branco, é claro. Às vezes você começa com uma alteração do sono e primeiramente você vai no seu posto de saúde, no PSF, e procura primeiro um médico da família. E esse médico pode iniciar o tratamento e, caso veja necessidade, acompanhar, né, também, isso. Sim, mas em tese o psiquiatra deveria ser procurado, seria a pessoa mais especializada para tratar qualquer transtorno mental. O psicólogo também, sim, assim, de início seria interessante. Muitas vezes, na verdade, a pessoa procura um psicólogo, até pelo receio de usar medicação, tem-se a ideia de que o psiquiatra vai dopar, vai encher a pessoa de medicação. Então, normalmente a pessoa, em alguns casos, na verdade, a pessoa procura primeiro o psicólogo, e esse psicólogo, quando sente que a psicoterapia não é suficiente para o caso, ele pode indicar algum colega, um psiquiatra, algum conhecido. E você pode citar, assim, por exemplo, diagnosticado, você pegou o caso ali do paciente, né, foi diagnosticado aí o transtorno bipolar, o tratamento, qual que é o tratamento que seria? Tem um tratamento medicamentoso? Como que é? Hoje em dia a gente tem muito recurso para tratar o transtorno. Mas aí vocês já entram com um tratamento medicamentoso? Sim, ou... diferentemente, né, de outras patologias, outras doenças psiquiátricas, como ansiedade, como depressão, a gente tem muita evidência quanto à psicoterapia. O psicólogo tem um papel muito importante na depressão, na ansiedade, às vezes superior ao uso de medicações. A gente não vê tanta eficácia da psicoterapia, ajuda muito a controlar até fatores associados, a ansiedade associada ao transtorno bipolar. Nessa parte é muito importante o psicólogo, mas já é visto pelos estudos que o tratamento medicamentoso é o principal no transtorno bipolar. E essas medicações, assim, são medicações que você consegue pelo SUS ou não? Ou você, a gente tem muitos recursos pelo SUS. Sim, a gente tem boas, excelentes medicações pelo SUS. O tratamento ele vai se basear em estabilizadores do humor. Diferentemente da depressão, que você usaria antidepressivos, citando alguns nomes, eu acho que conhecidos por todo mundo, fluoxetina, sertralina, escitalopram, essas seriam medicações para o transtorno puramente depressivo. No transtorno bipolar, não. A tendência é que essas medicações, às vezes até tenham alguma melhora, mas futuramente possam causar um impacto, uma piora muito grande, ou às vezes, na verdade, já logo de início apresentar uma piora muito grande do quadro. A gente diz que o uso de antidepressivos no transtorno bipolar, ele pode predispor a um episódio maníaco franco mesmo, aquele episódio que necessita de internação, com sintomas psicóticos, delírios, alucinações. Então, essa parte eu acho que é mais difícil do transtorno bipolar, seria o correto diagnóstico, porque a maioria das vezes, muitas das vezes, a pessoa vai apresentar somente episódios depressivos, sem o polo maníaco ou sem a parte da euforia. Então, o que um profissional, às vezes não especializado, ou às vezes mesmo até o profissional especializado, faz parte do processo, pode pensar que é puramente uma depressão e começar um antidepressivo. E esse antidepressivo predispor um quadro muito grave, de aumento de energia, de compras. Às vezes tem pessoas que vão fazer dívidas enormes, sai de casa e fala que vai embora, vai mudar de país, gasta, se endivida. No caso, a pessoa, igual você falou aí, o programa de saúde da família, né? Pode estar procurando e tal, mas diagnosticado, um clínico pode estar diagnosticando ou ele encaminha para um psiquiatra, como que é? Qual que é o caminho certo? O clínico está acompanhando e está tratando ou... É difícil dizer pelas próprias fragilidades que a gente tem no nosso país, mas vai depender de cada um, vai depender, na verdade, da expertise de cada médico.
A gente tem, mesmo sendo clínicos, excelentes médicos que conseguem manejar, mas, vamos dizer, o caso grave ou até o caso mais leve seria melhor manejado pelo psiquiatra, pelo especialista. Sim. Se a gente pretende evitar efeitos colaterais ou mais danos ao paciente. Aí fica a dica aí, né, que assim, você pode estar, né, pode estar acompanhando, fazendo um acompanhamento, né, pelo programa de saúde de família, na unidade de saúde, mas se diagnosticado e ver que não está, né, que não está sendo progressivo o tratamento, né, assim, a indicação é procurar um especialista, né, não só, né, só a doença mental, mas outras doenças também, né, igual você falou, tem médicos também, né, competentes e que pode estar, né, até tratando e chegando até, né, a cura, né, dependendo da doença, né, mas um especialista... A medicina, ela evoluiu muito. Antigamente, vamos dizer assim, era mais fácil. Ela é mais indicada, né? Um generalista conseguir manejar mais coisas, até porque eram menos informações. Hoje em dia, com a diversificação de medicações, de tratamentos e de diagnóstico de transtornos, ficou praticamente impossível um profissional conhecer toda a medicina. Então, se a gente objetiva o melhor, você tem um problema de saúde, você tem um problema cardíaco, procure o cardiologista. Um problema neurológico, neurologista. E um problema de saúde mental, psiquiatra. Psiquiatra. E, assim, essa doença, o tratamento, então, é um medicamentoso. Não tem um tratamento sem ser... Existe, sem tomar medicação. Existe um tratamento... como eu já disse, mudança do estilo de vida, o tratamento psicoterápico, todos são coadjuvantes, vão auxiliar, mas o tratamento se baseia principalmente no tratamento medicamentoso. E tem cura? Não. Tem tratamento. Exatamente. Cura a gente ainda não tem, não existe. A gente possui hoje tratamentos excelentes, de alta eficácia, mas dizer que você está curado, que você pode parar de tomar medicação, ainda é um assunto muito polêmico e muito difícil de tratar. Sim, né? Então, assim, ela toma medicação para o resto da vida? A ideia é que a pessoa tome sempre medicação, da mesma forma que uma pessoa com hipertensão, com pressão alta, vai tomar antihipertensivos para o resto da vida, diabetes, da mesma forma, a pessoa com transtorno bipolar, se ela objetiva uma melhor qualidade de vida, a tendência é que ela use a medicação para sempre. E ela sente, né, tomando as medicações, né, direitinho, ela sente uma melhora, eu acho que ela fica até mais tranquila, né, o tratamento e fica mais seguro, né? Não, podemos dizer que hoje em dia a melhora é da água para o vinho. Sim. De uma pessoa, principalmente em transtornos mais graves, é de mudar completamente a vida da pessoa, a vida daqueles que o cercam. Pode ter uma vida normal, né? Pode, tratando. Normal. E são medicamentos que toma diário. Isso depende muito do quadro, né? Do nível da doença, né? Leve. Às vezes só com um medicamento já resolve, mas tem uns que precisa de mais, né? Isso depende de cada caso, né? É uma doença desafiadora. A gente tem pessoas que a gente diz que estabilizam com uma medicação e temos pessoas que vão precisar de várias medicações para conseguir ter uma boa qualidade de vida. Beleza. Então, assim, eu queria, né, te pedir aí qual o recado que você poderia dar aí para, né, o pessoal de casa a respeito desse transtorno bipolar, um recado, né, final aí para a gente finalizar aí com chave de ouro, né? Agradeço mais uma vez pelo convite e espero que você esteja a mais aí com a gente, né? As portas estão abertas aí, né? E que a gente tenha mais oportunidade para conversar, né, sobre doenças mentais, que é muito importante. Às vezes as pessoas, né, não têm a noção de como é importante, né? Que tem muitas pessoas, né, com doenças mentais, depressão, ansiedade, e cada ano que passa, né, tem muitos jovens também, né, com ansiedades, depressão, né? Então, assim, e sempre, né, o senhor aceitando aí, a gente vai estar aí passando, né, para o pessoal de casa, informação muito importante, né, e qual é a dica? Você pode dar suas considerações finais, né? Estou à disposição para próximos, gostei bastante, mas assim, eu acho que não daria um recado sobre o transtorno bipolar somente, um recado sobre saúde mental em geral.
Eu acho que o mais importante é tomar coragem e buscar ajuda. É difícil, a gente tem um preconceito muito grande, tanto com a doença mental quanto com o profissional psiquiatra, e às vezes por isso o profissional psiquiatra é o último a ser procurado. Às vezes a pessoa vai passar por vários profissionais, Sim. E às vezes quando a situação se torna impraticável, que ele procura o profissional psiquiatra. Verdade. E o mais importante é perder esse preconceito, buscar ajuda quando precisar, e não diminuir a doença, a tristeza mental, o sofrimento do outro. Porque é verdade que a gente só sabe o que é a depressão, a ansiedade, quando a gente sente na pele. É muito fácil falar quando a outra pessoa está triste, isso é falta de trabalho, é falta de serviço. Na minha época, você resolvia com uma enxada na mão. É verdade. A gente tem que perder esse preconceito, isso é muito importante. Sim, verdade, né? E como é que as coisas mudam, né? Então, de lá para cá, mas é isso mesmo. Então, assim, e é isso aí, gente. Eu quero agradecer novamente ao Dr. André Lucarelli, tá? E muito obrigado mesmo.